a Anvisa endureceu, né, as regras aí para venda de remédios como Ozempic e similares, após o uso abusivo crescer no Brasil, né? Inclusive agora a receita fica retida na farmácia e um estudo apresentado por uma pesquisadora Anvisa revelou que 45% das pessoas estavam adquirindo as chamadas canetas emagrecedoras sem receita, né? Esses equipamentos sendo vendidos inclusive no mercado negro. Bom, a gente convidou a doutora Tanise Balvede Damas, que é endocrinologista e metabologista, para a gente conversar sobre esse tema, falar sobre essa decisão também e principalmente sobre a orientação, né, em relação às canetas emagrecedoras. Aliás, fica o espaço aberto para você que está com a gente no YouTube, Jornal da Manhã Joinville, inclusive encaminhar sua pergunta para aproveitar, né, a presença da doutora para a gente falar desse assunto. Doutora Tanise, bom dia, bem-vinda à Jovem Pan, tudo bem? Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite, bom dia a todos. Muito bem. Doutora, essa decisão da Anvisa é necessária nesse momento? Sim, essa decisão ela foi até um pedido das entidades médicas e como a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, porque é para priorizar quem está em segmento médico. Uhum. Porque o que vinha acontecendo? Muitos pacientes, às vezes, que têm diabetes e estavam em tratamento, chegava o verão, não conseguia mais a caneta. Sumiam as canetas das farmácias, eram todas vendidas porque era sem receita, quem chegava lá comprava. E tem muita gente que usava de forma irregular, usava no verão para emagrecer e depois parava de usar. Que não é o uso recomendado, não é o uso adequado. E com isso faltava para quem estava no seu segmento contínuo, tratando continuamente. Uhum. Então, às vezes, quem não tinha indicação, às vezes pessoas com IMC baixo, pessoas magras, estavam usando sem indicação e deixando faltar a caneta para pessoas obesas e com diabetes. Agora, Doutora Tanise, para quem é diabético, usa insulina, a maioria, né, dos diabéticos, qual é a diferença da insulina que é aplicada aos diabéticos para esse sistema de tratamento como a Ozempic, por exemplo? Boa pergunta. Então, as pessoas com diabetes, existem alguns tipos de diabetes, os principais, o tipo 1 e tipo 2. O mais comum, mais de 90%, é o tipo 2, que é o diabetes do adulto. No tipo 2, a maioria não precisa de insulina no início do tratamento. E com o decorrer do tratamento pode vir a precisar. Hoje em dia, cada vez mais tarde se inicia a insulina. Alguns pacientes até passam a vida sem precisar da insulina, porque existem várias opções, entre elas essas canetas, os análogos de GLP-1. Já no diabetes tipo 1 é diferente. No diabetes tipo 1 tem necessidade de insulina sempre. Qual que é a diferença? A insulina ela é necessária quando o pâncreas entrou em falência, quando o pâncreas não funciona mais. Uhum. Isso acontece no diabetes tipo 1. No diabetes tipo 2 acontece mais no final da doença. Enquanto o pâncreas ainda não entrou em falência, tem a opção de usar o análogo de GLP-1. Então, em resumo, o análogo de GLP-1, que são Ozempic e similares, são uma opção de tratamento para o diabetes antes de usar a insulina. Em alguns casos não vai ser possível. Em alguns casos a doença progrediu demais e vai precisar da insulina. Doutora, a gente sabe que o mercado negro é uma realidade e eu já ouvi e já vi, inclusive já testemunhei pessoas falando, não, tem determinado local em Joinville, você compra lá o Ozempic por um valor mais abaixo do mercado e tudo mais. E, infelizmente, essa regra da Anvisa também, né, vem combater isso. Uhum. A pergunta que ele faz, doutora, é o seguinte: quais são os riscos? O exemplo que a senhora deu agora há pouco, né, da pessoa que é magra e compra uma caneta dessa no mercado negro. A pessoa que realmente precisa não consegue, não tem acesso àquela coisa toda. Agora, quais são os riscos de sem receita, eu compro, aplico, acho que estou obeso, Sim. E aí? Tá, boa pergunta também. Eu vou dividir em duas partes essa pergunta. Tem os riscos da pessoa usar a medicação correta e não tem indicação, e tem os riscos da pessoa usar a medicação do mercado negro, né? Certo. Então, os riscos de ir lá na farmácia comprar a medicação correta, de marca, e não tem indicação.
Isso é visto como a pessoa está procurando um efeito purgativo. É mais ou menos como se ela estivesse querendo usar um laxante porque comeu demais. Perfeito. Então, muitas vezes tem algum quadro psiquiátrico por trás, um quadro de bulimia. A pessoa que, eu vou usar porque agora eu vou num casamento, vou numa festa. Depois eu paro de usar, daí volto pro peso que estava antes. Agora eu vou usar porque eu vou pra praia. E fica nessa. Uso para emagrecer, depois engordo, daí uso para emagrecer de novo. Isso é usado como se fosse um laxante, como se fosse um vômito, é como se fosse um efeito purgativo para, às vezes, uma compulsão alimentar que está por trás disso. Então, tem esses riscos, além dos riscos de efeitos colaterais que podem acontecer. Já se a pessoa for comprar no mercado negro, os riscos são maiores ainda. Essas medicações são recentes, né? A gente não deveria falar o nome comercial, mas a gente sabe que o que está na boca do povo é o Ozempic, sim, mas tem outros também. Tem o Mounjaro, tem o Wegovy, são os mais modernos. Essas medicações são recentes, não perderam patente. Então, não existem genéricos, não existem similares. Os verdadeiros são somente os que estão na farmácia. Fora da farmácia, a gente não sabe se são verdadeiros ou não. O que pode ter no mercado negro? A gente sabe tem relatos, né? Tem notícias de empresas que compram a molécula verdadeira e diluem em porções menores e vendem vendem por um preço mais baixo, mas é a medicação diluída. Então, quer dizer, não vai fazer o efeito. E tem riscos ainda maiores. Existem outros lugares, outras notícias de pessoas que vendem, colocam um rótulo de Mounjaro em coisa que não é. E às vezes nem se sabe o que está aplicando. Tem relato até de aplicarem cocaína dizendo que é Mounjaro. Então existem esses riscos. Aqui em Joinville já aconteceu de fechar clínica de estética que usava medicações de forma irregular e teve gente que passou mal. Existem casos até de óbito. Então não vale a pena correr esse risco. Perfeito. Melhor fazer o tratamento adequado e comprar medicação na farmácia. Falando desses riscos, doutora Tanise, no metabolismo, não é, a reação pode ser rápida com um medicamento que não é o adequado no caso dessas injeções? Como se o metabolismo pode ser rápido? Pode afetar rapidamente o metabolismo? Então, essas medicações, as mais modernas, são de aplicação uma vez por semana. Então, ela vai ter o efeito ali por uma semana, mas ela funciona no contínuo. Né? O emagrecimento é um processo, não é em uma semana que você vai emagrecer. Às vezes, se demorou 10 anos para ganhar esse peso, também vai demorar um tempinho para emagrecer. E para emagrecer ainda é mais difícil do que o ganho do peso. Então, é um processo. E existe também uma opção via oral dessas canetas, que é de uso diário, daí. Uso uma vez por dia em jejum. Doutora, tem ouvinte participando e a Raíssa tem um questionamento, aproveitando a presença da doutora aqui. Vamos ouvir a pergunta da Raíssa, né? Que quer saber sobre saúde também. Vamos ouvir. É questão hormonal, né? É verdade que espinhas internas são causadas por hormônios? E aí, doutora? Então, boa pergunta. As espinhas, né, a acne, sendo externas ou internas, elas podem estar relacionadas com questões hormonais. Na mulher existe a síndrome de ovários policísticos, que muitas vezes pode trazer a acne, e essa síndrome de ovário policístico, ela está relacionada com síndrome metabólica, pode estar relacionada com obesidade, e ela tem um aumento de risco de ter diabetes. Então, é interessante avaliar. Quando a mulher tem acne, além de avaliar com dermatologista, avaliar com endocrinologista. Pode estar relacionada também com o excesso de um hormônio masculino. Que isso acontece no ovário policístico, e hoje em dia as mulheres que fazem, às vezes, reposição hormonal, implantam chips, muitas vezes o efeito colateral é acne, pelo excesso de hormônio masculino. Vamos tirar mais uma dúvida aí de um ouvinte, de um joinvilense que participa do Jornal da Manhã, é o Rafael Rodrigues. Bom dia, eu gostaria de saber qual que é a importância de consulta com o endócrino para aquele atleta que busca performance. Consulta com o endócrino, a importância da consulta com o endócrino para o profissional que atua como atleta. Essa é a pergunta. Sim. É importante para dosar a testosterona, para ver se está no nível adequado, né? Quando repor a testosterona? Quando ela está em um nível abaixo.
Se o homem tiver uma testosterona dentro da normalidade, não tem indicação de repor, porque aí o risco é maior do que o benefício. Muito bem. A gente conhece atletas de alto rendimento, não um atleta do futebol, do dia a dia, não é? Que são diabéticos, mas consegue manter, não é? Com acompanhamento médico e manter o seu desempenho também. Sim, isso é bem interessante e é bem, as entidades gostam de divulgar quando tem atletas que têm diabetes, que o diabetes vai fazer parte da vida da pessoa e a pessoa pode ser o que quiser, pode ser um atleta também, com alguns cuidados, né? Mas é possível ser um atleta de alto rendimento tendo diabetes. Tem mais uma pergunta, doutora. O Leonardo tá chegando para fazer um questionamento para nossa convidada também. Bota aí, Duda, pra gente, por favor. Uma pergunta que eu acho interessante, que acho até importante para todas as pessoas e que me leva também até algumas dúvidas, é sobre fontes confiáveis, de onde procurar tanto profissionais que possam ajudar na fonte de emagrecimento e também sobre fontes, né, de pesquisas para poder se informar mais, onde que eu posso me informar em questão de medicamento ou de alternativas para emagrecimento, de alimentação, entre toda essa área que envolve emagrecimento, né? Acho que o que mais pega nas pessoas é a questão de fonte, né? Onde procurar, aonde confiar, né? A fonte, né, doutora? Onde procurar, em quem confiar, né? Sim, ótima pergunta. Ele perguntou ali de duas fontes. Como que eu vou saber se o médico é confiável e como que eu vou pesquisar, né, medicamentos, o que eu quiser. Para saber se o médico é confiável, entra no site do Conselho Federal de Medicina. Que isso é uma pergunta de vários pacientes, que às vezes é um médico que tem Instagram, que tem YouTube, tem milhares de seguidores, como que eu vou saber se é confiável ou não? Então entra no site do Conselho Federal de Medicina, tem lá o Busca Médico, digita o nome desse médico, vai aparecer o CRM dele, se está ativo ou não e qual especialidade que ele tem. E qual fonte buscar para saber dos medicamentos. Então existem bases médicas que a gente utiliza, o PubMed, mas você pode usar o Google Acadêmico. Existe o Google Acadêmico que vai buscar trabalhos científicos, que aí tem um respaldo maior, porque o Google comum ele traz muitos achismos, assim, muitas opiniões que nem sempre são as adequadas, mas o Google Acadêmico ele consegue triar melhor. Mas o primeiro passo é procurar um profissional da saúde. Sim, porque cada caso é um caso e o profissional da saúde vai avaliar esse indivíduo, vai ver o seu peso, o seu metabolismo, os seus exames e adequar o seu tratamento a ele. Doutora, pra gente finalizar, existe Ozempic natural? Não existe. Então, o que é o Ozempic, a molécula do Ozempic e dessas outras da mesma classe? Eles são considerados, a classe dele é análogos do GLP-1. GLP-1 é um hormônio incretínico que a gente fala, que ele é produzido pelo intestino. Nós temos o nosso GLP-1. E eles estudaram, já faz uns 15 anos, estudaram o GLP-1 do lagarto. E viram os efeitos dele, viram que tinha efeito no diabetes e foi feito análogo do GLP-1 a partir da saliva do lagarto, inicialmente. Então, é natural nesse sentido de que o primeiro veio na saliva do lagarto, mas não existe Ozempic natural, não, para comprar. Claro. E aí esse primeiro se aplicava 2 vezes por dia e foi criado para tratamento do diabetes. E aí se viu que tinha um emagrecimento importante. Depois foi evoluindo, surgiu outro, esse era o Exenatide, depois veio o Liraglutida, 1 vez por dia. Agora tem a Semaglutida, que é o Ozempic, ou o Wegovy, 1 vez por semana. E tem o Mounjaro, que é uma evolução, que além do GLP-1, ele usa mais um hormônio, que é o GIP. Tem um efeito mais potente ainda. Então, eles são produzidos em laboratório, são análogos do nosso hormônio, mas não existe um natural para vender. É como falam também de chá de insulina. Existe uma planta que eles deram o nome para essa planta de insulina, mas não é a nossa insulina. Então, esses análogos de GLP-1 são de laboratório farmacêutico mesmo. E não tem natural para comprar, não. Perfeito. Na dúvida, né, César Júnior? Claro. Procurar um especialista, vai lá no médico, vai em quem estudou, quem entende, né? Não vai ficar acreditando em promessa milagrosa aí, porque você vai entrar numa fria. Doutora, obrigado aí pela consulta médica, né? Aberta aí com ouvintes, trazendo muita informação sobre esse tema que é necessário, e quando tiver novidades, volta aqui pra gente atualizar com o ouvinte, por favor. Obrigada, agradeço. Obrigado. Bom dia.